Shalom, irmãos. A paz e a graça do nosso Criador Altíssimo e Soberano Todo-Poderoso, Yahuwah, estejam com vocês, em nome do nosso Mashiach, do nosso Redentor e Salvador, Yahushua. Assim seja, aleluia. Irmãos, estamos aqui fazendo um estudo maravilhoso, que queima dentro de nós, que queima essa carne. E aí, meu irmão, a gente vai vendo o nosso espírito assim, ó, flutuando, sabe? A carne, ela vai ficando isolada, assim, com medo, ó. Não tô tendo mais, não tô conseguindo mais influenciar esta alma. Por quê? Porque a gente está com o fogo consumidor da palavra do nosso Pai, que está queimando essa carne, queimando essa concupiscência, esses desejos, essas paixões malignas. Fruto do pecado, da transgressão deste mundo caído. Então, nós que nascemos verdadeiramente de novo, que nos arrependemos dos nossos pecados, que nos convertemos dos nossos maus caminhos, nós, meus irmãos, a gente queima, sabe? Então a gente não dá espaço para a carne, a gente não abre brecha para o inimigo, porque a gente está aqui, ó, fundamentado aqui na palavra, ó, meditando de dia e de noite. Não tem conversinha, não tem mimimi, entende? Não tem hipocrisia. A gente não tá aqui brincando de fazer vídeo no YouTube. A gente tá batalhando, meu irmão, a gente tá em uma guerra. Vocês estão acompanhando o que tá acontecendo no mundo todo? Esse país aqui é abençoado. Esse país aqui é abençoado por papai. E a gente já, em outros vídeos, a gente já compartilhou algumas revelações do que está escrito sobre esta terra, sobre este país. Então, perceba como tudo já está escancarado nos outros países e que aqui estamos ainda tendo algum tempo. E como é que as pessoas estão? Vivendo, comendo, bebendo, se dando em matrimônio, como se nada estivesse acontecendo. E as leis todas praticamente já alteradas. Praticamente todos os nossos direitos sendo eliminados. E as pessoas achando que está tudo normal. Aí eu volto para a questão do que a gente meditou do capítulo 4 de Tiago, do verso 1 ao 6. Que está relacionado às nossas paixões e concupiscências. As pessoas cobiçais e nada tendes, matais e invejais, porém não consegues obter o que desejais. Viveis a brigar e a promover contendas, todavia nada conquistais porque não pedes. E quando pedes, não recebeis, porquanto pedes com a motivação errada, simplesmente para esbanjardes em vossos prazeres. Porque quer fazer o que quer. Eles querem um Deus para as vontades deles. Eles não querem fazer de fato a vontade de Deus, do Criador. Eles querem que Deus faça a sua vontade. Adúlteros, traidores. Ou não estáis cientes de que a amizade com o mundo é inimizade contra Yahuwah? Ou seja, a pessoa vendo tudo que está acontecendo e ainda querer estar no meio disso tudo, diante de tanta mentira, de tanta corrupção. Você vê que a gente está vivendo hoje na era da informação. A verdade não está mais oculta. Quem tiver sede e fome de justiça, ela vai encontrar a verdade. Em todas as esferas, em todas as áreas. A história, o formato real da Terra, né? O que está por trás do sistema farmacêutico, alimentício, político, religioso.
tudo aí, ó, esclarecido. As informações foram multiplicadas. Então não há desculpa. Se a pessoa ainda defende ignorantemente tudo o que está acontecendo, ela é um adúltero, uma adúltera. Ora, quem quer ser amigo do mundo, do sistema, torna-se inimigo do Criador. Porque este sistema, ele só blasfema contra o Criador. Você vê que ele está o tempo todo nos distanciando da criação real, da natureza. Né? E como se isso já não bastasse, eles corrompem toda essa criação, sujam toda essa criação e ainda, como é que fala? Corrompe também a humanidade, que é também a criação amada, né? A criação, vamos dizer assim, principal de todas as coisas, o motivo o qual tudo veio a existir. E o povo ainda defende isso, o povo ainda fica dando desculpa, se justificando. Ora, quem quer ser amigo do mundo torna-se inimigo de Yahweh, do Criador. Ou imaginais que é sem razão que a Escritura afirma que o Espírito que ele fez habitar em nós, ou seja, o fôlego de vida, consciência, zela com ciúme dos seus. Todavia, ele nos outorga, ele nos dá, ele nos permite graça, né, ainda maior. Diante disso tudo, né, mesmo vendo o povo cego, se justificando, dando desculpa, porque não consegue lidar com os seus desejos, com as suas paixões, ele nos outorga graça ainda maior, favor imerecido, que a gente não merece nada. Ou seja, ele ainda concede graça ainda maior. Porque ele é misericordioso. Ele é bom. Só um é bom. É o Criador dos céus e da terra. É o Pai. Yahweh. Por isso declara a Escritura: Yahweh se opõe aos arrogantes, aos orgulhosos, aos soberbos, aos egoístas. Aos egoístas. Porque mesmo a gente aqui gritando, mesmo a informação, gritando em tudo que é lugar, nos livros, em documentários, né, em filmes, né, que as mensagens preditivas que muita gente tem revelado, codificado essas mensagens subliminares, ou seja, tá tudo exposto, tá tudo à mostra. E o povo ainda quer se justificar, ainda fica dando desculpa, entende? Então, Yahweh, o Criador, ele se opõe aos arrogantes, mas ele concede graça aos humildes, aqueles que reconhecem que são miseráveis, que são preguiçosos, que são ignorantes, que são cegos, que são pecadores, transgressores, adúlteros. Ou seja, ele concede graça aos humildes. Aos que falam, como tem aquela passagem lá do publicano e do fariseu. Ele concede graça aos humildes, que falam: oh, Pai, me perdoa, Pai. Eu não sou digno da tua graça, eu não sou digno do teu amor, da tua misericórdia, Pai. Eu sou um pecador, me perdoa, Pai. Me ensina, Pai. Me tira deste mundo, meu Pai. Me faz enxergar a verdade. Oh, Pai, eu não quero fazer mais a minha vontade, meu Pai. Mortifica a minha carne, meu Pai. Mortifica. Queima, meu Pai, a minha carne, os meus desejos, as minhas paixões, meu Pai. Oh, meu Pai, em nome do teu Filho, em nome do nosso Salvador Yahushua, me ensina a viver, meu Pai, o teu evangelho, a tua palavra, né? Aos humildes, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo, no finalzinho já do segundo tempo. É aí que a pessoa tem que se rasgar o coração, se humilhar aos pés do Pai,
Pai, por favor, socorro, me ajuda. Eu estou vendo tudo desmoronar, eu estou vendo tudo louco. As pessoas perderam a noção do que é a vida, do que é o verdadeiro amor. Oh, meu Pai, eu sei que está tarde, mas me ajuda, não me deixa sucumbir. Não me deixa ser levado, meu Pai, por este mundo maldito. Agora vamos dar sequência a partir do verso 7. Portanto, sujeitai-vos a Yahweh, ao Criador dos céus e da terra, ao nosso Pai, que nos criou, que nos ama, que nos amou tanto, que deu seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para nos salvar, irmãos. Enviou sua própria palavra em carne, sacrificou seu Filho para salvar essa humanidade rebelde, pecadora. Então, portanto, sujeitai-vos a Ele. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resiste às tentações, aos espíritos ruins, às vibrações negativas, aos maus pensamentos. Resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Yahweh, ao Criador, e ele acolherá todos vós. Chegai-vos com toda humildade. Morra para o mundo. Esqueça o que você acha que é certo, o que você pensa. Não, morra para este mundo. Renuncie os seus desejos, as suas paixões. Se sacrifique. Aquele que tentar salvar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que morrer, aquele que perder por amor a mim, ganhará, salvará. Entende? Então chegai-vos ao Criador, a Yahweh, e ele acolherá a todos vós. Tiago está falando, tem uma exclamação aqui, ó. Tiago está gritando, e ele acolherá todos vós, pecadores. Limpai as vossas mãos, e vós que tendes a mente dividida pelas paixões. Ai, meu Pai, eu tomo ou não tomo? Eu fico ou não fico? Eu faço ou não faço? Oh, meu Pai, e as coisas aqui, meu Pai? Os meus bens, meu Pai. Oh, minha casa, meu carro. Oh, meu Pai. Tudo isso é perecível, irmãos. Tudo isso aqui vai queimar. O Pai vai purificar toda a sua terra. Desapega. E vós que tendes a mente dividida pelas paixões, purificai o coração. Limpa teu coração, purifica. Cuidado com o que você assiste, o que você vê. Cuidado com quem você ouve, o que você ouve. Os olhos, os ouvidos são as janelas da alma. O que a gente enxerga, o que a gente vê, o coração sente e a gente pensa. E aí o que a gente pensa, a gente age. E aí pode cair, irmãos. Irmão, mas como é que eu vou saber, irmão? O que eu posso ver, o que eu devo ver e o que eu não devo ver, o que eu posso ouvir e o que eu não devo ouvir. Como é que eu vou saber? Lê a Bíblia. Medita na palavra de dia e de noite, que o nosso Criador, Senhor dos Exércitos e Arma, Ele vai na frente. Não temas, não tenha medo, Ele é contigo. Então medita na palavra de dia e de noite, todos os dias, que você vai saber o que fazer. Purificai o coração, entristecei-vos, arrependei e chorai. É o que eu estou falando aqui desde o primeiro vídeo. Entristecei-vos, arrependei e chorai. Abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar.
A nossa alegria, irmãos, é em espírito, é por saber, é por termos a esperança e a fé de uma vida de paz, de amor, de justiça, de um reino celeste, de um reino eterno, que a gente vai poder morar com o nosso Pai e com o nosso Mestre por toda a eternidade, em um reino que não haverá mais mentira, corrupção, violência, desigualdade, preconceito. Que a gente vai de fato viver em um reino de paz, de justiça, de verdade, que o nosso próprio Pai vai iluminar toda essa pátria e o nosso rei, a sua palavra será o nosso, né? Vai nos governar. Nossa, irmão. Olha, tá vendo? A gente se alegra com isso. Mas aqui neste mundo, como é que um crente ele pode estar gostando, rindo, diante de tanta desgraça? Me diga. Então, ó, abandonai o riso fácil e pranteai. Trocai a vossa euforia pelo pesar. Porque não tem do que a gente tá sorrindo, eufórico, com isso aqui. Com tanta injustiça, com tanta iniquidade. Humilhai-vos na presença do Eterno, e Ele vos exaltará. Aleluia. Verso 11. Caros irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem se põe a falar contra algum irmão, ou passa a julgar o seu irmão, acaba protestando contra a lei e a julga também. Ora, se passas a julgar a lei, cessas de obedecê-la e assumes a posição de juiz. Um só é o legislador e juiz, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o teu semelhante? Muito forte, né? Você vê que ele fala isso aqui, ó, após essa exortação das concupiscências. E logo em seguida ele fala para não julgar. Porque o julgar segundo o que a gente acha, segundo as nossas filosofias, as nossas crenças herdadas por esta carne, por este mundo, elas, como é que fala? Elas são contrárias à lei do Criador, que é amor. Entende? Que é o verdadeiro amor, o ahavá. Que entende que todos somos semelhantes e que todos somos pecadores. E por isso mesmo fomos destituídos da graça. E que a gente é salvo pela misericórdia do Pai. Sabe? Então assim, se a gente julga o nosso irmão pelo que a gente acha, a gente se coloca na posição de juiz. Entende? E só um é o juiz, o legislador, né? Que é o Pai e a sua palavra, aquele que pode salvar e aniquilar. Tu, no entanto, quem és para julgar o servo alheio? Ou seja, a gente não pode julgar pela aparência, entende? Pelo que a gente acha. Porque aí, meus irmãos, a gente vai estar agindo como os ímpios, como as pessoas deste mundo. A gente tem que julgar pela reta justiça de Yahweh. Você está vendo alguma conduta contrária ao que está escrito do Pai? Chama o irmão no privado. Chama o irmão, conversa com ele, irmão. Ó, eu tenho visto que você tem feito isso, isso e isso. E isso é contrário ao que está escrito, irmãos. Vamos meditar aqui na palavra. Aí mostra para ele, ó, tal. Se o irmão ele for humilde, porque o Pai concede graça aos humildes. Então se ele for humilde, ele vai reconhecer, não, irmão. Ele vai agradecer, muito obrigado, irmão, por ter
me dado, por ter me lembrado desta palavra, por ter me exortado, me chamado a atenção. Muito obrigado, irmão. Entende? Ele vai se converter. Agora, ele vai mudar, né? Se converter dos seus maus caminhos. E tudo certo, segue. Então, assim, o crente, ele não julga pela aparência. Ele julga pela reta justiça da palavra. Entende? E aí a palavra diz aqui, por exemplo, a gente está em uma congregação, né? Muitos se dizem irmãos, tá ali com a gente, né, tal. E aí agem de forma contrária ao que está escrito. Mesma coisa, a gente vai puxar, falar, conversar, né? No meio da congregação ali a gente vai estar lendo, meditando na palavra. E aí, se aquele irmão que está contrário ao que está escrito, ele já não pegar ali no ar e ele continuar com aqueles atos, o que é que a palavra nos ensina? A chamar outras testemunhas, né? E com a reta justiça da palavra, a gente julgar a conduta daquele irmão. Então, se tem 3, 4 testemunhas, né? E a gente, meditando na palavra ali, comprova, né? A gente julga ali aquele ato de injustiça, de iniquidade por parte do outro. A gente está agindo pela reta justiça da palavra. Então, a gente não pode confundir uma coisa da outra. O Tiago está se referindo aqui ao que? Às paixões da carne, aos desejos deste mundo, ao que a gente acha que é certo neste mundo. Entende? Quando a pessoa julga pela aparência. Como o Tiago tem falado muito nessa carta, né? Desde os capítulos anteriores. Quando você julga alguém pelo modo de falar, pelo modo de se vestir. Entende? Pela aparência. E não pela reta justiça. Porque, independente da aparência da pessoa, o que a gente tem que levar em consideração são os frutos. Se essa pessoa, mesmo tendo as suas limitações, se ela está andando conforme o que está escrito, conforme o que a palavra nos ensina. É isso que vale. Entende? Então, agora se essa pessoa, ela desvia do que está escrito, desvia da reta justiça, porque é essa palavra, como eu tenho falado desde o primeiro vídeo, na primeira parte, é que vai nos lapidar, que vai nos guiar, para que a gente assim aperfeiçoe nosso caráter, a nossa alma, e nos apresentemos irrepreensíveis diante do trono. É essa a palavra. Então, se uma pessoa ela tá desvalorizando, desacreditando, né, desmerecendo esta palavra, então, meus irmãos, a gente não pode deixar isso impune. A gente tem que julgar pela reta justiça do Pai, como nosso Pai nos ensina aqui. A gente tem que chamar o irmão, ó, tá, aqui tá assim, 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 sabe? Entende? O irmão não aceitou? Chama outros irmãos, testemunhas. Tá, aqui assim, 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 sensado. O irmão ainda continua sem se corrigir, sem se arrepender, sem pedir perdão, sem querer mudar. Então, meus irmãos, aí a gente se afasta. Ok? A gente se afasta. Porque a gente pode se corromper pelos maus costumes. Não há comunhão entre luz e trevas. O crente, ele não anda na roda dos escarnecedores, dos ímpios. É uma pessoa que ela não... Se ela não está reconhecendo, entende? Ela não é o filho do Criador, da justiça e da verdade. Ela é joio, ela é filho do maligno. Entendeu? Então é isso. Agora prestai atenção, vós que aclamais. Hoje ou amanhã iremos a tal cidade. Lá nos estabeleceremos por 1 ano. Negociaremos e obteremos grande lucro. Contudo, vós não tendes o poder de saber o que acontecerá no dia de amanhã. Que é a vossa vida?
Sois simplesmente como a neblina que aparece por algum tempo e logo se dissipa. Em vez disso, devieis afirmar: se Yahweh quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades. Entretanto, estáis agora vos orgulhando das vossas capacidades. E toda vanglória como essa é maligna. A palavra que está falando. Através deste vaso de honra do apóstolo Tiago. Reflete sobre isto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Verso 13 ao 17. Isso aqui vale, para todos nós que sempre, fizemos planos. Lembra quando a gente estava no mundo? Nossa, eu digo para vocês, irmãos, quando eu estava no mundo aí perdido, como uma folha seca, jogada para um lado e para o outro, achando que como é que fala? Desejando, o sucesso deste mundo, achando que eu iria obter, eu iria alcançar esse objetivo no mundo com meus próprios méritos. Se eu passasse madrugadas fora, anos e anos estudando, me dedicando, que eu iria alcançar, que eu iria conseguir. Tudo ilusão, tudo ilusão. A palavra fala o quê? Para a gente não ficar angustiado com o dia de amanhã. Porque o amanhã, ele não existe. E o passado já passou. A gente precisa viver o hoje. E o hoje é o quê? É presente. É presente, é dádiva. Então, já basta o mal de cada dia. O mal, ele está relacionado a este mundo e a esta carne. Então, já basta o mal a cada dia. Então, se a gente pretende fazer algum plano para o dia de amanhã, a gente precisa entregar nas mãos do nosso Pai. Entende? Como diz aqui, se Yahweh quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Isso vem a calhar muito forte com os tempos atuais, com o que está acontecendo. Então a gente vê muito influenciador simplesmente falando: não, vocês têm que fugir, vocês têm que ir para lá, vocês têm que ir para o monte, vocês têm que ir para tal. E a gente não vê eles falando: você tem que ler a Bíblia, você tem que meditar, você tem que pedir a direção do Pai, você tem que buscar o Pai em primeiro lugar, que Ele vai te direcionar, que Ele vai te dizer o que você tem que falar, o que fazer, como você deve agir. É o Pai, irmão. Se Yahweh quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Ou seja, se Yahweh quiser, iremos para o monte, iremos para o mato, faremos isto e aquilo, sobreviveremos. Mas se Ele não quiser, ninguém vai para lugar nenhum. E se for por conta própria, vai acontecer o que aconteceu quando a gente estava no mundo. A gente vai perecer. Porque, mais uma vez, a gente está fazendo o que a gente quer. Dando vazão, mais uma vez, às nossas concupiscências, às nossas paixões. E esse capítulo 4 de Tiago inteiro, ele está falando sobre isso. Que a gente tem que resistir ao diabo. Resistir aos desejos da carne, fruto do pecado, Resistir aos pensamentos egoístas, soberbos, arrogantes. Então, irmãos, o verdadeiro crente, ele se coloca a total dependência de Yahweh. Ele vai para o deserto. O que é deserto? Deserto. Não tem nada no deserto. O que é que o Pai fez com o povo de Israel no Antigo Egito? Quando ele salvou o povo, ele levou para onde? Ele levou para o deserto. Para que aquele povo confiasse 100% nele. E a gente está vendo a mesma coisa acontecer.
o Espírito Santo do Pai está separando o seu povo, tirando o seu povo de dentro do Egito, levando para o deserto, que hoje é espiritual, né? O deserto espiritual, você está sozinho, você fala, ninguém quer te ouvir. Então você está sozinho, você está no deserto. E aí o que é que aconteceu lá com a história do Êxodo? Dos 602 mil pessoas que saíram do Antigo Egito, apenas 2 entraram na Terra Prometida. 600 mil não entraram. Por causa de quê? Por causa de sua arrogância, por causa do seu orgulho, da sua dura serviço, por não confiarem 100% naquele que tirou eles da escravidão. Ou seja, mal agradecidos, ingratos, adúlteros. Somente Josué e Caleb foram fiéis e cumpriram com toda a palavra de Yahweh. Foram obedientes à palavra que o profeta Moisés, Moshe, estava ali sendo usado pelo Criador para ministrar e instruir o seu povo. Então Josué e Caleb não questionavam nada, simplesmente só obedecia, só agradecia, só louvava e glorificava o nome do Eterno, e o Pai abençoou os dois, né? E toda a sua descendência. Isso vai acontecer nos dias atuais. Todo aquele que for fiel e entregar sua vida por completo a Yahweh, esses serão salvos. Mas aqueles que quiserem fazer a sua vontade irão perecer e não irão adentrar na terra prometida, na nova Yahweh Shalaim.